Era bom se tivesse um saltério, uma harpa, né? Um instrumento da antiguidade, mas mesmo assim nós vamos louvar o Senhor. Você que começa a nos acompanhar por essa live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Provavelmente você que acompanha os cultos vai perceber uma diferença, pois estamos a 16 dias de celebração de 52 anos dessa comunidade de fé e aprova a igreja fazer uma pintura interna. Então, nós estamos hoje desprovidos dos microfones e também da caixa. Por quê? Porque o tempo está sendo pintado, fez-se necessário desmontar algumas coisas. Nós acreditamos que na próxima quarta já estaremos a todo vapor com a parte de sonoplastia da igreja, para que você possa também, junto conosco, louvar e exaltar o nome do Senhor. Aos irmãos presentes, boa noite. Eu quero convidar vocês a estarem se colocando em pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse privilégio que temos de estarmos reunidos nesse lugar chamado Casa do Senhor. Eterno Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, queremos glorificar, exaltar o teu bom nome. Amém. Pedir por esse culto, pedir por esses irmãos que já encontram-se reunidos aqui. E juntos nós vamos te bendizer, juntos estaremos glorificando o teu bom e poderoso nome. Guarda-nos, proteja, livra-nos do mal e abençoa-nos poderosamente nessa jornada, nessa caminhada, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Toma os hinos, a leitura da tua palavra, o momento de oração, quando reunidos aqui estamos, para justamente fazer isso que exalta e bendiz o teu santo nome. Traga os que estarão chegando guardados e protegidos, fala conosco, pois é em nome de Jesus que oramos, crendo e agradecemos. Amém, amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto que foi a leitura de ontem, que eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, e nós vamos ler Primeiro Reis, capítulo de número 12. Versículo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo de número 21. Diz assim: Deus proíbe que Roboão peleja contra as 10 tribos. Perdão, Vinícius, pode pôr a partir do versículo de número 16? 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Diz assim: vamos fazer uma leitura alternada, eu deixarei lendo os versículos pares e a igreja estará lendo os versículos ímpares. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança dos filhos de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Versículo 16. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até os dias de hoje. Tendo ouvido todo o
Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguia a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destes para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu, o Senhor, que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhe ordenara. O que me chamou a atenção quando eu li esse texto, não a primeira, não a segunda, mas eu já li esses textos várias vezes, e já tive a oportunidade de pregar também sobre esse texto várias vezes, é sobre os desígnios divinos. Aquilo que parece muitas vezes ser improvável, aquilo que parece muitas vezes ser difícil aos nossos olhos, está sob o controle do Senhor. O que eu acho interessante, eu penso ser interessante, é que aqui você tem uma ruptura e o surgimento da tribo do norte, que segue Jeroboão, e a tribo do sul, que segue Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi. E aí você vê justamente o que o texto diz: Deus causa uma separação, Deus causa uma ruptura, simplesmente porque Ele tem controle e finalidade de cumprir aquilo que é o seu desígnio. Então, meu querido, eu queria que você entendesse uma coisa real e muito importante. Deus ainda tem controle de tudo. Tudo está ainda sob o controle do Senhor. Basta nós obedecermos, crermos e termos fé suficiente para que possamos ter essa compreensão. Nós vamos louvar o Senhor, vamos cantar um cântico simples, né? Vamos declarar que Deus é soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Vamos louvar o Senhor? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra,
E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Vamos orar mais uma vez, exaltando a Deus por essa soberania, pelo controle absoluto e poderoso que Ele tem. Eu vou convidar o irmão Vinícius. O irmão Vinícius vai estar nos conduzindo em oração nesse momento. E após a oração, nós vamos louvar o Senhor com o hino do nosso cantor sobre a regência do nosso irmão Vinícius. O irmão Vinícius vai estar orando nesse momento. Pai, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença. Amém. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito para cada um de nós. Obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem ajudado, fortalecido a Sua igreja, Senhor, para completar a Sua obra aqui nessa terra. Obrigado, Deus, por todos e por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Conosco, ó Deus, toma as programações que ainda acontecerão na Tua casa, toma a bíblica dominical, a Deus, que tem sido uma bênção, Senhor, com os vendedores de serviços, e na próxima semana, ó Deus, as pessoas também não possam se preocupar com o feriado, estar vindo para a Tua casa, Senhor, para louvar, bendizer e adorar o Teu santo e bendito nome. Toma, Senhor, o aniversário da Sua igreja também, Senhor, que possamos, ó Deus, cada dia mais ser luz aqui nesse bairro, ó Pai, trabalhando enquanto é dia para bendizer e adorar o Teu santo. Amém. Conosco, Pai, essa oração que eu faço, Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, como nós dizemos, né? Estamos sem instrumento, sem microfone hoje, por causa da manutenção do tempo. Então, com muita alegria, vamos cantar o hino do nosso cantor cristão, hino de número 385, intitulado Louvor. É um hino bem conhecido. Então o irmão Vinícius estará nos conduzindo. Vamos todos? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Cantem louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus é o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos com Jesus, hoje vede ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ó exaltai, cantem louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje,
sempre exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vemos dar-te frente atrás, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glória a Deus. Quem você pode se assentar em nome de Jesus? E aproveitando esse momento, eu queria estar lembrando que no próximo domingo nós estaremos ainda vivendo o mês alusivo à Escola Bíblica Dominical. E no próximo domingo estará conosco o seminarista Márcio, não é isso? Márcio Melo, ele estará então lecionando pelo domingo pela manhã, pelo domingo, né, pela parte diurna, pela parte da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Qual o nosso pedido? Primeiro, é a sua participação. Não deixe de estar presente. E qual é a segunda coisa? É que nós estejamos valorizando a Escola Bíblica Dominical. Nós acreditamos que a Escola Bíblica Dominical é algo extremamente importante. Quer acabar com uma igreja se ela não tem o quê? Escola Bíblica, se ela não tem estudo da Palavra do Senhor. Então isso faz com que uma igreja venha a sucumbir. Num tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de era moderna, nós percebemos que essa visão de estudo, ela sofre tanto no âmbito secular, como também no âmbito eclesiástico. Então você percebe, né, que as crianças não querem estudar, o aprendizado tem cada vez diminuído mais, até porque eu ainda tive a oportunidade de pegar professores que eram professores de verdade, irmã Sara Carreiro, professores de verdade. Eu tinha uma professora, a saudosa dona Margarida, professora de matemática, que ela pegava mesmo no pé para que o aluno aprendesse. Professora Ivete, que lecionou por muito tempo ali na Escola Municipal Alfredo Russo, ela, certa ocasião, chegou para mim e falou assim: Márcio, para que você seja aprovado na minha matéria, você não pode tirar menos de 7. E no município, né, no estado, a média sempre foi o quê? 5 é a média de aprovação. Mas o que você percebia com isso? Que era a dedicação por parte do quê? Do mestre. Então hoje você vê que crianças estão sendo automaticamente promovidas para uma nova série, não sabe nem subtração, não sabe soma, não sabe nem ler, sabe? Está entendendo? Então você percebe que a sociedade, ela não tem priorizado o quê? O ensino, o estudo. Então isso também acaba, se nós não tivermos uma visão da parte do Senhor, sendo algo vivido também aonde? Na igreja. Então o que eu quero falar com você? Não deixe de vir estudar na Escola Bíblica Dominical. Vem estudar, vem aprender a palavra do Senhor. E com certeza
vai ser edificante e com certeza vai ser algo extremamente poderoso. Então, EBD, próximo domingo, Defesa da Fé, seminarista Márcio Melo. E, se não me engano, o seminarista Márcio é da Primeira Igreja Batista de Irajá, ovelha do pastor João Emílio. Mas falando também de programações, nós precisamos lembrar que estamos a 16 dias do aniversário da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. E o nosso pedido é, primeiro, que você ore, colocando essa programação diante do Senhor. Segundo pedido é que você convide o quê? Pessoas. Convidar pessoas. Isso é fundamental para que pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Não adianta sermos amigos do Evangelho se não crermos em Jesus, se não entregarmos a nossa vida para Ele. Então o aniversário da igreja está chegando e eu quero convidar você a orar, mas eu quero convidar você também a estar convidando pessoas. Dia 3 de maio, sábado, às 19h30. Vocês estão percebendo? E eu queria fazer um pedido que eu vou fazer hoje, mas também vou fazer no domingo pela manhã à noite. No Pastoral News, que é o grupo da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sempre está sendo lançada uma figura sobre o quê? O aniversário. O que isso quer dizer? Uma coisa simples, muito simples. É que você compartilhe isso. Compartilhe. Assim como você compartilha bom dia para uma pessoa, compartilhe o convite de aniversário de quê? A igreja, gente. Se você, membro dessa comunidade de fé, não fizer isso, como que nós vamos alcançar as almas para o Senhor Jesus? Então há necessidade do teu engajamento, há necessidade da tua dedicação, há necessidade de uma coisa crucial: amor pela sua o quê? Pela sua igreja. Amor pela sua igreja. Se você não conseguir viver isso, você não vai conseguir lograr êxito. Queridos, antes de nós colocarmos os pedidos para a parte final, eu quero nessa noite falar sobre fé. E fé pautada numa visão ainda concernente à celebração que vai acontecer no dia 3 de maio de 2025. No domingo passado, nós falamos sobre esperança, que leva a nós vivermos o quê? Desafio. Essa esperança que nos leva a viver desafio, nos coloca diante da prova da execução de algo chamado o quê? Fé. Fé. Fé é um dom, e eu gostaria que você entendesse que nesse sermão, o que Deus quer fazer? Ele quer fazer com que você, membro dessa comunidade de fé, também possa ser um servo e uma serva de quê? De fé. Não entendi, pastor Márcio. Simples. Pode ser que hoje, nesse momento, o dom da fé não esteja vigorando aonde? Em nós. Então, o que Deus quer fazer? Quer fazer com que eu e você venhamos sair daqui no nível de fé suficiente. A própria palavra de Deus ensina. Se alguém tem necessidade de dons, vai pedir a quem? Ao Senhor. E Deus, Ele dá a medida, Ele dá aquilo que é poderoso. Vocês já viram uma coisa interessante? A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo de número 3, a respeito do supremo dom. Esse supremo dom nós chamamos de quê? Amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, então ele diz que seria como um sino que está soando
ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, disso nada valeria. Mas quando você lê a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, os versos finais são cruciais. Quando ele diz assim: havendo profecia, cessarão. Mas aí ele vai dando uma sequência e diz: porém, o amor e o que? A fé. Esses não o que? Acabarão ou passarão. Por isso colocou ali: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mais uma vez, é o que? É o amor. Então, persevera, continua e não acaba. Então, fé é o que nos une ao Senhor. E por que falar de fé? Parece que nesse tempo de era moderna, parece que nesse tempo, nesse ano, nesse momento que nós estamos vivendo em sociedade, existem alguns preceitos, existem algumas coisas que têm sido tiradas de nós e feito com que a igreja entre numa paralisia espiritual. E a fé é um. A fé é um. Porque você tem percebido que as pessoas têm andado o quê? Descrentes. Você fala de política, você já viu o que as pessoas falam? Ih, não tem jeito não. Isso aí só vai o quê? Piorar. Isso não vai melhorar não. Isso vai cada vez mais piorando. Você fala às vezes de famílias e você percebe que a pessoa que está vivendo um problema no seio da sua família, com um filho, com uma filha, com o marido, com a esposa, com um irmão, com um pai, com uma mãe, com uma irmã, o que ele diz? Isso aí não tem jeito mais não. Você começa a perceber que nós estamos dentro de um cenário aonde se perde esperança, aonde se perde o vínculo de desafio, logo aonde se perde a perspectiva de quê? De fé. O que podemos conquistar, o que podemos viver por intermédio da palavra de Deus, o que nós podemos estar crendo daquilo que Deus pode realizar. Eu gostaria que você entendesse que se falamos de fé, nós estamos falando de um Deus que tem poder. Se falamos de fé, nós estamos falando de milagre. Se falamos de fé, nós estamos falando do impossível, algo que somente o Senhor pode o quê? Fazer. Mas, para que você viva isso, para que você esteja inserido nisso, você precisa o quê? Você precisa ter o quê? Fé. Você precisa crer em Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos tirar do meio da comunidade de fé é a palavra de pessimismo. Será que nós vamos conseguir? Será que isso vai dar certo? Você leu literalmente que a palavra do Senhor diz em Filipenses 4,13, dá para projetar para nós, filhos? Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos dar uma anotação, voz? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, em Cristo podemos todas as coisas. Então, dentro dessa perspectiva de uma celebração que está à porta, daqui a 16 anos, Deus ele chegou para nós e disse: vocês precisam ter esperança. Deus chegou para nós e disse: vocês precisam aceitar os desafios. Lembra? Pode ser que Sanbalate, Tobias, os amonitas, os arábios estejam se levantando. Pode ser que o adversário de nossas almas, ele esteja dizendo assim: como é que eles vão conseguir em 16 dias edificar grande coisa? Então nós precisamos aceitar o desafio, mas só podemos aceitar esse desafio se tivermos munidos de quê? De fé.
Olha o que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 10. Efésios 2:10. Presta bem atenção. Porque somos feitura sua, 6:10, perdão. 6:10. Efésios 6:10. Olha o que Paulo diz. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu já falei sobre isso, e como nós estamos ressaltando o vínculo do dom da fé para vivermos esperança e desafio, eu preciso mais uma vez repetir o que eu já disse para você, não uma, não duas, não três, nem 4 vezes, sobre o que Paulo está ensinando, sobre o que Paulo está trazendo. Se fôssemos transliterar esse versículo em algo simples, nós iríamos dizer assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos em Jesus, porque Jesus está fortalecido em Deus. Em Deus. Quando nós falamos de uma igreja que ela anda pelo vínculo da fé, é uma igreja que vai viver o aspecto de uma grande esperança. Quando nós falamos de cristãos que vivem pelo vínculo da fé, são cristãos que vão viver grandes esperanças. Se uma igreja, os cristãos, estão vivendo esse vínculo de fé, esses irmãos e essa igreja, eles estarão prontos a aceitar um desafio. Por quê? Porque eles têm fé. Uma fé depositada naquele que comprou a igreja. Pois aquele que comprou a igreja, ele está fortalecido em quem? Em Deus. Então nós podemos, muito. Basta unicamente nós nos voltarmos ao Senhor. Basta unicamente nós recorrermos a Deus. Basta unicamente nós estarmos perto uns dos outros, como nós vimos no domingo, sabendo que grande e extensa é essa obra. Basta cada um de nós entendermos o nosso papel. No que eu posso fazer como membro da comunidade batista memorial de Rocha Miranda, para que no dia 3, daqui a 16 dias, seja algo glorioso, algo extremamente poderoso, o 52º aniversário da igreja. Então você precisa entender o seu papel. Você não é meramente um associado dessa comunidade de fé. A era moderna, ela está trazendo isso. O papel de que nós somos meramente espectadores. Não. Na obra de Deus, o cristão ele não pode ser um espectador. Na obra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou uma coisa gloriosa. Quem põe a mão no quê? No arado. Há trabalho. A Bíblia é enfática nisso. Pois quando nós lemos em Gênesis, na criação, a Bíblia diz que Adão arava o quê? Arava a terra. Ele cuidava, ele trabalhava. Obrigado, Deus, Marcelo. Ele trabalhava, ele cuidava da terra. Então lembra lá aquela célebre ensino que muitas vezes nós, se perdeu até isso dos professores de criança, mas ensinava-se muito isso. A questão vai ter com a formiga, tu que é o quê? Preguiçoso. Já ensinava, inculcava na mente da criança que seguir Jesus é uma obra trabalhosa, é uma obra de dedicação, é uma obra que o nome do Senhor precisa ser glorificado. Então Deus nos desperta, Deus nos impulsiona a entendermos que somos chamados a desenvolver um tipo de fé que nos leva a viver esperança, desafio, trabalho, dedicação e envolvimento com a sua obra. Abra sua Bíblia em 2 Reis,
de número 4. Se você, meu irmão, você que está acompanhando essa live, se você precisa viver o milagre de Deus, você precisa entender esse modelo de fé. Esse modelo de fé. Certa mulher das mulheres, os discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: Eliseu, meu marido, teu discípulo, teu servo, morreu. E tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que queres te fazer, mulher? Diz-me o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão entre 290 a 300 ml de azeite de lamparina. Então disse ele: vai, pede emprestada a vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, mas não pede poucas. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, ora com teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, orou sobre seus filhos, orou e sobre seus filhos, estes lhe chegavam uma vasilha, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela fez saber ao profeta Eliseu, homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem. Eu não sei como você olha esse texto, mas a forma como você olha esse texto é a forma como Deus se apresenta para você. Vamos dar um exemplo? Eu olho esse texto como algo de uma história. Então, a minha visão de Deus é um Deus histórico, que parece que aquilo que ele fez no passado, hoje ele não pode mais o que? Fazer. Mas se eu consigo olhar essa história como algo miraculoso, que manifesta o poder de Deus, eu sei que é uma história. Eu sei que é uma história que apresenta para mim um Deus o quê? Poderoso. Assim é a perspectiva de uma fé. Nós temos exemplos da palavra de Deus que faz com que eu e você possamos estar crendo numa frase muito simples: aquilo que Deus fez no passado, Ele também pode fazer o que? Hoje. Essa mulher está vivendo um problema, porque ela vai reivindicar a Eliseu, o profeta, e ela diz assim: profeta, Eliseu, homem de Deus, tu sabes que o meu marido o quê? Te servia. Tu sabes que o meu marido vivia tamanha dedicação para contigo. Agora ele morreu. O credor está vindo comprar. E será que eu ficarei o quê? Desamparado? Uma coisa bem interessante que você precisa entender, e por isso se torna desafiador para mim e para você, quando nós falamos de trabalho, de engajamento, de dedicação. E eu vou usar uma frase para que você entenda isso, de forma singular e simples: cuide das coisas de Deus, porque das suas coisas Deus o quê? Cuida. Você não entendeu? Cuide das coisas de Deus, porque das tuas coisas Deus cuida. Jesus ele ensinou isso de forma muito simples. Em Mateus, se não me engano, no capítulo de número 6,
não me lembro agora com exatidão do versículo, ele vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? E o final diz o quê? Cuida das coisas de Deus, porque no final ele o quê? Ele acrescenta. Se você se dedica a essa perspectiva de engajamento de trabalho que te leva a ter esperança, que te leva a ter fé, que te leva a viver o desafio e que te leva à prática da fé, você precisa entender o compromisso que Deus tem com aqueles que se dedicam à sua o quê? Obra. Se dedicam à sua obra. Vocês lembram que Mateus capítulo 10 vai dizer? Ele vai falar sobre as escolhas do discípulo. Mas existem versículos ali centrais que vão falar uma coisa, o seguinte: que não levei alforje, não levei duas túnicas, porque digno é o obreiro de quê? Do seu alimento. Digno é o obreiro do seu sustento. Jesus está dizendo: cuide das coisas do Pai. Porque se vocês cuidarem das coisas dos pais, o Pai estará cuidando das vossas o quê? Coisas. E aí ele anda, Jesus, no seu ensino, por isso que ele diz, né? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, e não andeis ansiosos porque haveis de quê? Sim. Essa mulher chega diante de Eliseu e ela reivindica provavelmente uma coisa que esse tal Edim, esse discípulo que era o seu marido, falou para ela: mulher, eu estou saindo junto ao profeta Eliseu, eu estou aprendendo o ofício do trabalho profético, e eu tenho compreensão que se eu cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas o quê? Coisas. Não é mentira, irmão. Nós estamos esquecendo de priorizar as coisas divinas. Nós estamos esquecendo de nos dedicarmos às coisas de Deus. O quanto para você é importante a celebração de 52 anos da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Da igreja que você ama, da igreja que você é membro, da igreja que você faz parte, da tua igreja terrena. Até porque nós esperamos uma igreja também o quê? Celestial. Porque muitas vezes nós só temos um sentimento de posse. E sentimento de posse dentro de uma igreja evangélica, para Deus não vale de nada. Ele quer ver em nós um sentimento de esperança, de desafio, que nos leva a ver uma fé que faz com que eu e você estejamos o quê? Cuidando das suas coisas. Essa mulher vira para o profeta Eliseu e diz: meu marido, teu servo, que cuidava das coisas de Deus junto a ti, ele morreu. E Eliseu, o credor que vendia as coisas para nós, ele está vindo cobrar querendo o quê? Receber. E Eliseu, sabe o que o credor falou? Mulher, se você não tiver denários para pagar, eu vou levar como paga um dos seus o quê? Filhos. Um dos seus filhos. Eliseu então pergunta: mulher, o que tu tem em casa? O arroz acabou, melhor, a cevada acabou, o trigo acabou, a farinha acabou, o azeite para fazer o bolo acabou. A única coisa que eu tenho aqui é um azeite que se usa para acender, para dar claridade. Então faz o seguinte: se você está recorrendo a um Deus que disse que ele tem responsabilidade com aquele que tem responsabilidade com ele, entra no teu quarto e o quê? Ora, entra no teu quarto. Meu irmão, eu quero te perguntar uma coisa que domingo eu vou perguntar mais uma vez. Você tem lembrado de orar pelas programações da tua igreja? Você tem lembrado de orar pela vida da tua igreja? Porque se você não tem feito isso,
Eu quero ressaltar mais uma vez, você só conhece um Deus de história. Você só conhece um Deus de história. E desconhece de um Deus que tem todo o quê? Poder. Por isso que a nossa fé é alimentada quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, quando nos humilhamos diante dele. Então Eliseu vira-se para essa mulher e diz: pega dos teus 290, 300 ml de azeite, de lamparina que tu tem, pede muitas vasilhas dos teus vizinhos, entra no teu quarto, ora junto com teus filhos e começa a encher novas o quê? Vasilhas. Aí que entra uma igreja que tem esperança, uma igreja que aceita desafio, uma igreja que tem fé, é uma igreja que vai viver um milagre de Deus. Milagre. Eu gosto de Atos, pois diz assim: a cada dia, e acrescentando o Senhor aqueles que iam sendo o quê? Salvos. A cada dia, a igreja primitiva viveu o milagre de quem? Pô, pastor, por que milagre? Porque salvar vida é milagre. Salvar vida, você é um milagre de Deus. Porque o teu nome está escrito aonde? No livro da vida. Se Jesus voltar hoje, o que você vai ouvir dele? Vinde benditos, por uma terra que está preparada desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você creu, renunciou, desceu essas águas batismais, recebeu o Espírito Santo, e você é um salvo e um quê? Remido pelo sangue de Jesus. Você botou a mão no arado, você não fez Deus mentiroso, você entregou a sua vida a Jesus. Você é um cristão, você é membro de uma comunidade de fé, você ceia, você está em comunhão com o Pai. Então, quando nós falamos de realizar desafios que nos levam ao vínculo de uma esperança, nos traz uma direção, nos traz uma visão, desenvolvimento de uma fé que gera o que, meus irmãos? Milagre. Gera milagre. Dia após dia, ia acrescentando o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Se você quer ver esses bancos repletos, Deus estava nos desafiando ao quê? Entrarmos no nosso quarto, fecharmos as nossas portas e o quê? Orar. Você tem orado pela sua igreja? Você tem colocado diante do Senhor a sua igreja? Mas existe um terceiro aspecto. Aquela mulher pediu muitas vasilhas, aquela mulher entrou junto aos seus filhos no quarto, aquela mulher orou, aquela mulher entendia que se ela cuidasse das coisas de Deus, Deus cuidaria das suas coisas. E aí diz a palavra que ela vira para um dos seus filhos e diz assim: traz mais uma vasilha. E o filho fala o seguinte: mãe, acabou as vasilhas. Então o que acontece? O azeite parou. Eu gosto muito da perspectiva da ação divina, porque o Senhor sabe o grau da nossa o quê? Necessidade. Ele sabe. O povo está chorando porque não tem carne para comer. Aí Deus fala assim: vou mandar um maná, mas vocês podem colher só o que vai comer naquele o quê? Naquele dia. Vocês só vão colher a mais na sexta-feira, porque o sábado é dia de quê? De descanso. Deus sabia qual era o quê? A necessidade. Deus sabia. E é interessante que quando nós falamos de esperança, de desafio, que nos leva a uma fé, a reivindicarmos o cuidado de Deus, que nos leva a uma fé a viver o milagre, é também uma fé que nos faz o quê? Entender que Deus, Ele é um Deus supridor, que nos faz entender que Deus sabe qual é a nossa o quê? Necessidade. Poyang Shu, ou David Shu, no seu livro Quarta Dimensão, presta bastante atenção para você entender o que é necessidade diante do Senhor. Ele, quando criança, ele ouviu uma palavra
que um pastor disse assim: tudo que você tiver de necessidade diante de Deus, ore a Ele em oração. Ele era um menino, um garoto, e ele falou que ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade de pôr Exu, o Devi Exu? É que ele queria uma bicicleta, uma bicicleta. E nesse livro Quarta Dimensão relata que ele orou, e a sua necessidade não foi o quê? Atendida. Quando um dia em oração ele está orando, e ele ouve a doce voz do Espírito Santo falando assim: pô, bicicleta tem várias cores, bicicleta tem vários tamanhos, bicicleta tem várias cores. Como é a sua o quê? Necessidade. Foi quando ele entendeu que quando Deus supre, Ele faz questão de nós destacarmos qual é a nossa o quê? Necessidade. Então essa mulher tinha uma necessidade que Deus supriu, porque Deus o quê? Conhecia a necessidade dela. Vocês lembram qual era a necessidade desta mulher? Pagar o seu o quê? Credor. Pagar o seu credor. Quando Deus viu que havia cumprido uma parte da necessidade, você vai entender a coisa extraordinária da fé, porque ela vira-se para o profeta Eliseu, e ela diz assim: profeta, eu entrei no quarto, meus filhos pediram vasilha, nós oramos, enchemos várias vasilhas, e quando eu pedi o meu filho mais uma, ele disse o seguinte: mãe, a vasilha acabou. Então Eliseu, o azeite parou. O que é que eu faço? Eliseu vai dizer assim: agora você vai ver a tua necessidade sendo o quê? Suprida. Primeiro, vai, vende o azeite. Quando você vender o azeite, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Paga o credor. E o restante você vai o quê? Viver. Vocês estão entendendo? Olha o que uma fé faz. Ah, pastor, isso é um hipérbole da língua portuguesa. Então o teu Deus é história. Isso é uma realidade daqueles que crêem na história de um Deus que tem o quê? É isso que Deus, Ele muitas vezes espera de cada um de nós. Nós estamos aí à porta de uma grande celebração. Mas será que nós temos nos movido com fé suficiente como se moveu essa mulher viúva? Não é interessante uma coisa, irmãos? A viúva era uma mulher que tinha necessidade. A igreja é uma noiva que tem necessidades. Então nós vamos colocar isso diante do Senhor. Nós vamos pedir a Deus. Nós vamos viver esse vínculo de uma confiança extremamente poderosa. Nessa noite de quarta-feira, na Universidade da Palavra, Deus nos fez lembrar sobre a esperança. Deus nos fez lembrar sobre o desafio. E Deus nos ensinou que esperança e desafio só pode ser vivida quando se tem o quê? Esperanças e desafios só podem ser vividos quando nós temos fé. E como essa fé se desenvolve? Ela se desenvolve de uma forma muito simples. Quando eu e você entendemos que se priorizarmos as coisas divinas, Deus vai cuidar das nossas coisas. Se nós vivermos as coisas divinas, seremos alvo do milagre divino. Porque pela fé Deus compreende e sabe a nossa necessidade. Existia um louvor falado assim: conte para Jesus aonde é a tua dor. Ele é um remédio, confie no Senhor, não te desanime, tome a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Será que você tem feito isso? Será que o Espírito Santo de Deus tem se movido na tua vida de tal forma que você tem levado diante do Senhor as tuas necessidades?
Eu quero convidar você a se pôr em pé. Nós vamos orar. Você que está nos acompanhando por essa live, eu também desafio você a estar orando junto conosco. Fale para o Senhor qual é a tua necessidade. Fala para o Senhor qual é a sua dor. Hoje aqui no nosso culto, nós temos a nossa necessidade pessoal, como falamos no domingo, mas também temos a nossa necessidade eclesiástica. O nosso rogo é que as multidões cheguem. O nosso rogo é que essa igreja cresça, que o nome do Senhor seja glorificado, que o Espírito Santo ministre de forma livre, de forma extremamente poderosa, que toda religiosidade, que todo legalismo nós venhamos tirar, para que o Espírito Santo de Deus tenha a sua o quê? Liberdade. Isso é uma necessidade eclesiástica. Mas você entrou aqui também com uma necessidade. Pode ser que você esteja aí sentado ou sentado, agora em pé, falando assim: poxa pastor, eu estou muito feliz, nós vamos completar o aniversário da igreja, mas estou vivendo um grande problema, estou vivendo um aperto. Mas Deus ensinou a você que esperança e desafio é vinculado de fé. O teu Deus não é história, o teu Deus é vivo, é poderoso, e Ele efetua milagres, porque Ele sabe da tua necessidade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Começa a falar com Deus. Bota aí o teu pedido. Bota o que você carece. Fala com o Senhor. Feche seus olhos. Glória a Deus. Você está na presença dEle. Fale com o Senhor. Bota Deus. Vire íntimo. Você está na casa do teu Pai. Quando você está na casa do Pai, você fala: Pai, em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, toma a minha necessidade, toma, se é uma enfermidade, Senhor, repreendo em nome de Jesus. Se é de ordem financeira, Senhor, supre. Se é de ordem sentimental, entra com a tua mão, muda a esposa, muda o marido, muda o filho. Se é familiar, fala com Deus. Se é uma perspectiva para o futuro, pede ajuda do Pai, para que Ele te dê norte, para que Ele seja uma bússola orientadora para você. Senhor, meu Deus Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos, juntos com a tua igreja, colocar diante do Senhor as necessidades pessoais que teus servos provavelmente possam estar vivendo nesse dia. E o que nós queremos pedir é em Jesus: entra com a tua mão poderosa, age de maneira extraordinária. Como nós falamos no domingo sobre a mulher Cirofenícia ou Cananeia, Jesus virou para ela e disse: grande é a tua fé. Quando tu chegares em casa, a tua filha estará curada. Senhor, são teus filhos, precisam ver, tocar, estarem inseridos naquilo que nós chamamos de sobrenatural. Chega desse cristianismo nacional, desse cristianismo que é de intelecto. Não, não, não. O Evangelho é poder de Deus. Então leva-os a mergulharem na confiança, na ajuda, no poder de Deus. Pedimos que o Senhor nos leve sobre a tua graça, mas pedimos também pelo grande desafio, pela grande esperança e desafio de fé, que vai ser o aniversário da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Abençoa-nos, para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, dirija-nos segundo a tua vontade e segundo o teu querer.
Guarda-nos, proteja-nos e livra-nos do mal. Pois em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Quer você pode se assentar. Estamos chegando ao término do nosso culto. Você que nos acompanhou por essa live, somos o quê? A Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados.